Quem vocês dizem que eu sou? Há uma pergunta para a comunidade cristã. E uma pergunta difícil, comunidade cristã. Para você, meu irmão, que está me ouvindo, graças a Deus que você está me ouvindo. Graças a Deus que eu posso dizer a você. Então, a grande pergunta é, quem é essa pessoa que diz hoje para nós no Evangelho, dizendo para nós, quem vocês dizem que eu sou? No final das contas, Jesus não está interessado em pesquisa de Ibope. Assim como nós sabemos, Jesus também não se preocupa, afinal de contas, em agradar os seus discípulos. Ele não veio para nos agradar, ele veio para nos salvar. Ele veio para nos apresentar esse relacionamento profundo com o Pai. Então, quando ele diz, quem vocês dizem que eu sou? Ele não pergunta apenas o que aquilo que os discípulos entendem o que ele é, mas o que os discípulos dizem para os outros sobre o seu mestre também. Mas também, ao mesmo tempo, aqueles discípulos, como eles identificam aquele que está à sua frente, que é seu mestre. Muitas vezes, por não conhecer bem seu mestre, aqueles discípulos entendem errado o mestre, entendem errado a sua missão. Identificar o mestre significa identificar a sua missão, identificar a força da sua palavra, identificar a proposta do seu caminho. Então é muito importante essa resposta. Então, sim, nós vemos alguém responder corretamente, talvez vocês possam perguntar, essa pergunta é meio vazia, eu sei o que Jesus é. Aí você vai logo e responde com aquela resposta decorada. Não é isso que Jesus está interessado. Jesus está interessado, na final das contas, aquela resposta do mais profundo do seu ser. Por isso eu comecei hoje com vocês sobre isso. É muito mais, por exemplo, quando eu pergunto a vocês, às vezes as pessoas dizem assim, eu sei quem é Padre Antônio Luzia, porque você sabe meu nome e sobrenome. Vocês acham que sabem quem eu sou porque sabem que eu sou mineiro, por exemplo, que sou comedor de arroz, feijão, angu e quiabo. Não, é muito mais do que isso. Então, você imagina eu, um pobre pecador, Antônio Luzia, é alguém muito mais do que aquilo a primeiro momento você pode saber no papel, ou seja, você só pode conhecer de verdade a mim, caminhando de verdade comigo, de coração aberto, me escutando, vendo o que eu faço. Então, só assim nós podemos nos conhecer, eu também com vocês. É só assim nós podemos dizer, conheço essa pessoa, e essa pessoa não é isso, essa pessoa é esta pessoa. Então, Jesus também está dizendo, sem erro de pessoas. Então, ali, um tanto de gente diz algumas coisas da função de Jesus que é verdadeiro. Jesus é um profeta, então dizem que é Elias. Jesus é de fato o anunciador do reino, então alguns dizem que é João Batista. Então, aquelas coisas, Jesus é um pouco de cada função, mas Jesus é mais do que todas essas funções. Essa pessoa que é Jesus, então sabemos, conhecer Jesus é mais do que nós sabemos as suas funções. Conhecer Jesus é muito mais do que saber do que Ele diz. Conhecer Jesus é de fato nós fazermos o encontro com essa pessoa verdadeira, que é Ele, o nosso Salvador. Então tem uma resposta certa, tu és o Deus vivo, tu és o Filho do Deus vivo, o Messias. Ok, mas o que quer dizer isso de verdade? O que isso quer dizer de verdade no momento da cruz, da tribulação? O que isso quer dizer de verdade quando nós somos chamados a ser fiel, não apenas a uma instituição, a ser fiel a algum código de doutrina, mas ser fiel a uma pessoa que nos conhece e nos ama, que relaciona conosco e que nos convoca, caminha conosco. Aliás, que nós devemos caminhar com Ele, porque afinal de contas é Ele que está no nosso meio, à frente de nós. O Senhor hoje vai dizendo, Ele do nosso meio, Ele vai nos convocando e vai trazendo para nós essa grande realidade de como nós sabemos quem é este Salvador Jesus. É interessante que hoje a nossa igreja, ela tem uma sabedoria para poder, de fato, no coração dela, brotar a liturgia deste domingo. Porque se nós lemos Isaías hoje, vocês, é claro que leem, né? Estudaram já as Sagradas Escrituras deste domingo, vocês vão saber que e aguardam ansiosamente a pregação do Padre de vocês, mas vocês sabem ao mesmo tempo que aquele anúncio que começamos hoje a nossa leitura, a primeira leitura de Isaías, é o servo sofredor, o servo fiel, é um servo que sofre com fidelidade.
porque ele entende, afinal de contas, não o sofrimento, porque o sofrimento é uma coisa meio esquisita de se entender. É difícil de entender a maldade das pessoas, a arrogância delas que fazem com que elas acreditam que têm direito a machucar a outras pessoas porque são diferentes, ou as pessoas que são arrogantes o bastante para fazer, por exemplo, as outras pessoas sofrerem com o seu racismo, com a sua dificuldade, a sua pouca inteligência, a sua burrice em reconhecer o respeito e dignidade que todas as pessoas têm, não importa o tom de pele, essas coisas superficiais, que é tom de pele, condição social, que são coisas que são superficiais e que, de fato, não determinam o que uma pessoa é de verdade, a dignidade que Deus nos deu. Aqui vamos lembrar mais do que isso, o servo sofredor vai dizendo sobre uma fidelidade, um comprometimento com o caminho proposto por Deus, que Jesus é o fiel, Ele é o fiel da balança e nós também somos chamados. Por isso hoje nós ouvimos Tiago. Tiago, ele vai sempre nos insistindo conosco. Tiago não está desmerecendo esse sentimento bonito que nós temos dentro de nós, que foi plantado pelo nosso pai e nossa mãe, quando nós rezamos, esta alegria da fé, esse movimento sentimental e afetivo de sentimento do nosso coração que nós falamos, é a minha fé. Mas Tiago está falando que isso não pode ser só isso aqui dentro. Isso tem que, de fato, transbordar com ações. Se uma fé é somente esses sentimentos que são bons, de confiança confusa, então não é a fé de Jesus Cristo. A fé de Jesus Cristo perpassa não apenas na confiança da misericórdia do Senhor, por exemplo, mas a fé de Jesus Cristo passa sobre nós, com misericórdia do Senhor, nós nos tornávamos um povo misericordioso. Então, por isso, Tiago vai nos lembrando. Lembre-se disso. Retomamos de novo. Tiago vai ecoando nossos ouvidos e quero que vocês lembrem de novo. Não sejamos meros ouvintes, mas praticantes da palavra.